Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo tutorial de Unreal do nosso canal Unreal Brasil. E nesse vídeo, né, nesse tutorial, eu vou demonstrar como fazer o setup de um personagem, de um caractere básico para primeira pessoa. Ele também se aplica para terceira pessoa, tá? Com algumas diferenças em termos de configuração de câmera e de input de teclado de teclado e mouse, basicamente, até mesmo do próprio controle da Xbox, que pode ser usado. E eu vou demonstrar como fazer um do zero, ao invés de a gente usar, né, esses modelos, esses templates que já tem pronto aqui, tipo first person, third person. A gente vai usar um modelo blank e vamos começar a configurar do zero os inputs e, e as classes, né, os blueprints para a geração de um personagem, ok? Vamos lá então. Primeiro ponto é a gente criar o projeto, obviamente. Vou criar aqui, sei lá, meu personagem. Obviamente que deveria ser o nome do jogo aqui, não meu personagem, mas ok, faz parte do tutorial. Vou colocar aqui, não vou usar Starter Content. Não faz sentido gastar espaço em disco para poder demonstrar a criação de um personagem. O projeto vai ser um blank, ou seja, eu não quero nada em termos de configuração já pré-definida. E vou dar um Create Project. Ele vai configurar, vai levar um tempinho para configurar. Temos a nossa janela aberta, né? A configuração básica do Unreal aberta. E a primeira coisa que a gente vai fazer, né, é simplesmente definir o que a gente quer em relação ao personagem. Então eu vou criar. A primeira coisa aqui vai ser criar um blueprint que vai ser do tipo character. Eu vou colocar o nome dele aqui, sei lá, My Gameplay, o meu jogador, para ficar mais claro. Meu jogador. Quando eu crio aqui meu jogador, esse cara aqui, o que ele vai ter? Nada, basicamente vai ter um viewport vazio, sem câmera, sem nada, ou seja, é, eu tenho uma carcaça que eu tenho que começar a trabalhar em cima. O que eu vou adicionar, né? Principal objeto que eu vou adicionar aqui é uma câmera. Vou procurar uma câmera. Coloquei, ok? Como ele é de primeira pessoa, o nosso personagem, eu vou colocar a câmera direto aqui na cabeça, como se fosse a cabeça do meu personagem. Não vou me preocupar em usar um câmera boom, por exemplo, que é aquelas como se fosse uma linhazinha que eu ligo o personagem à câmera para poder ficar vendo o personagem de vários ângulos diferentes. O meu personagem basicamente está apontando como se a câmera fosse a cabeça dele, ok? Dá um save. Se a gente fosse criar, por exemplo, um jogo, por exemplo, feito tipo Doom, né, eu colocaria uma arma aqui, um braço, alguma coisa assim. Mas para título de entendimento, basicamente é somente a câmera, né, esse capsule component aqui que faz com que haja a colisão do personagem dentro da cena, já basta para o nosso exemplo. Mas poderia realmente, depois, quem sabe no próximo tutorial eu coloco o braço, coloco uma arma e alguma coisa mais elaborada. Mas para a gente entender, basicamente a câmera sem nada já resolve o nosso problema. Podemos até fazer um teste aqui. Eu vou salvar, compilei. Eu posso chegar aqui no nosso personagem e colocar ele aqui no cenário. Ó. É como se ele já fizesse parte do jogo. Se eu fizer assim, eu não vou conseguir fazer nada em termos de execução. A única coisa que ele vai para frente e para trás no jogo. Você está vendo que eu estou jogando com esse cara, com esse jogador que eu criei. Não tem nada ainda, inclusive até o próprio input é bem básico mesmo. Eu só consigo mover o mouse para um lado e para o outro, para cima, e se eu for para baixo, eu vou eternamente para baixo. Ele não tem física, não tem nada aplicado a ele. Ok? Então stop. Se você olhar aqui o nosso event graph do nosso jogador, do meu jogador, ele não tem nada. Ó. Ele está completamente vazio. Ele tem 3 eventos, que é o Begin Play, o Action Begin Overlap, ou seja, quando um ator sobrepor ao nosso ator, ou seja, quando houver um, uma colisão, né, entre os dois atores. E aqui o Event Tick, que é
é o que dá, né, a movimentação, é o que dá a execução do blueprint, caso a gente precise movimentar, né, entre os frames do jogo. Ou seja, se eu estou rolando a 60 frames por segundo, qual é o delta second entre cada um dos frames? É o que faz com que eu consiga ter tiques, né? Ou seja, como é que eu vou explicar? Que eu consiga executar movimentos dentro daquele frame especificamente, e faça com que esse tique execute eventos dentro do meu blueprint que precisem ser continuados, assim dizer. Ou seja, eu tenho um event ticket e eu posso colocar aqui dentro alguma coisa que eu precise ficar que eu precise ficar atualizando a cada milissegundo. Ou seja, eu posso colocar aqui, por exemplo, um print string. E aí quando eu colocar esse hello na tela, vou compilar aqui e botar aqui. Ele vai ficar dando hello na tela a cada frame, a cada tique do relógio, ou seja, a cada tique do jogo, né, do relógio, dependendo do caso. Ele vai executar e vai dar esse print aqui, vai executar esse print na tela. Isso é o event tick. O overlap já falei, o begin play é sempre que ele começa a executar o jogo, ou seja, quando eu começar a executar, o que eu faço aqui? Se eu colocar esse cara aqui no begin play, ele vai executar somente uma vez. Vou compilar aqui e vou rodar. Ó, executou uma vez só e vai apagar porque ele fica 2 segundos. É o begin play. Quando eu começar a jogar, o que eu faço? Configuro algumas coisas. Então, basicamente, para a nossa visualização, o que a gente tem? O meu jogador sem ação nenhuma, ou seja, ele não vai fazer absolutamente nada. Então, como é que eu faço para dar um tiro? Como é que eu faço para dar um salto? Como é que eu faço para executar qualquer tipo de ação se eu ainda não tenho nada aqui? Então, é nisso que a gente vai ter que configurar. Então, a gente vai olhar aqui. Eu acho que eu até abri. Não abri. A gente vai configurar aqui no Project Settings, Inputs. Se eu olhar aqui o Action Mapping, eu não tenho nada, nenhum mapeamento, nem no Axis e nem no Action Mapping. Ou seja, eu vou ter que mapear cada um dos eventos que eu preciso para o meu jogo. O que é bom ou o que é ruim. Porque quando você já configura o teu player, né, quando você usa um daqueles templates, essa configuração já vem pronta. É ruim porque às vezes você não quer aquela configuração e você acaba ficando preso naquele esquema básico do Unreal e você acaba não mudando. Então, eu trouxe um slide que eu montei que basicamente o que é, né? Vamos tentar criar um jogo pensando basicamente no jogador que joga com controle. Então eu tenho lá game left, né, trigger, são esses dois botões aqui, o left e right. Eu tenho o left shoulder e o right shoulder, que são esses dois botões aqui de cima. Tem o gamepad special left, que ele é o que? É aquele back do botão do controle. O gamepad special right, que é o botão de start, pode ser start, stop, pode ser um toggle desses dois botões. Tem o left thumb stick, que é aquele botãozinho que faz o boneco virar para frente, para trás, para um lado, para o outro, dependendo da configuração que você coloque. O gamepad face button, o que ele é, né? É o gamepad face button A, B, X and Y, ou seja, são aqueles 4 botõezinhos que tem na parte de cima do controle, que faz com que eu possa disparar tiro, possa pular, possa, sei lá, fazer qualquer coisa, lançar bomba, lançar granada. Aí fica a cargo do tipo de jogo que você quiser criar. O gamepad D, ou seja, o gamepad D, é aquele de baixo que é tipo um controle da época do Nintendo, aquele controlezinho do Nintendo que era uma cruzinha que você jogava para um lado e para o outro. E o gamepad right thumbstick, que é o outro thumbstick que você pode controlar de alguma forma. Você pode usar um turret para ficar rodando ao redor de um determinado local ou qualquer outra coisa do tipo. Ok? Então a ideia é essa, a gente pegar esses mapeamentos aqui e criar no nosso jogo. Como a gente pode ver, hoje aqui não tem nenhum mapeamento. Então tem que ver o que faz sentido ser mapeado como Axis e o que faz sentido ser mapeado como Action. Basicamente a diferença é que, por exemplo, se eu tenho um Axis Mapping, o que vai acontecer? Quando eu fizer, por exemplo,
quando eu fizer, por exemplo, o movimento desse gamepad left thumb stick para frente, para cima, o que vai acontecer? Ele não vai me dar um valor absoluto de 0 e 1. Ele vai me dar um valor absoluto entre 0 e 1. Ou seja, ele vai me dar um valor que vai sendo progressivamente aumentado até 1. Diferente, por exemplo, de um gamepad left trigger, que na verdade ele me dá um valor de 0 ou 1. Ou seja, eu atirei ou não atirei. Eu disparei alguma coisa. Então aqui eu posso ter um controle maior, dependendo do caso. Tipo, eu posso, por exemplo, fazer com que o meu boneco comece a correr e quando eu chegar no topo né, da execução do gamepad, ele realmente chegue a 100% de execução. Mas eu posso ir controlando a velocidade, porque esse botãozinho aqui não é 100%, não é booleano, né? Ele é discreto. Ou seja, eu consigo ter valores discretos até um nível entre 0 e 1. Ok? Basicamente é isso. Então vamos tentar aqui criar um action mapping para o nosso jogo. Então o que eu posso pensar aqui? Adicionei um aqui, ele me deu um mapping aqui. O que eu posso ter nesse mapping em termos de jogo? Eu posso ter aqui um jump. Né? Imagina, meu boneco, meu player vai pular. Então eu coloco aqui jump. E aqui dentro do jump eu tenho exatamente como eu quero que ele pule. Eu quero que ele pule usando o quê? Eu quero que ele pule usando... Vou mostrar aqui de novo. Quero que ele pule, sei lá, usando o... Vamos pensar, o gamepad face button A. Então eu vou vir aqui e vou procurar. Gamepad face button. Aí tem aqui button, que é o que eu preciso. Que é exatamente... Cadê ele aqui? Que é o A aqui embaixo. Né? Tem o while button. Cadê? Gamepad face button. Tem o bottom, right, left, top. São exatamente essas posições aqui do controle. Ok? Então eu vou dizer que ele vai pular quando eu apertar o A. A partir do momento que eu faço isso, que eu digo assim jump, que eu escrevo jump aqui, quando eu entrar aqui no meu event graph do meu player, o que vai acontecer? Eu já consigo achar esse jump aqui. Se eu procurar aqui, ó, tá vendo? Action map, action event, jump. Por quê? Porque eu já mapeei ele, dizendo que eu quero que ele faça o jump. Ou seja, quando eu pressionar o A do meu controle, deu aqui pressed, vou botar aqui um print string de novo. Quando eu apertar o A do meu controle, ou seja, o meu computador tem um controle do tipo Xbox atrelado a ele, então eu consigo executar. Então quando eu fizer isso, der um play aqui, e quando eu pressionar o A, ele vai executar aquele evento de pulo, ok? Um ponto importante também que eu tenho que citar é o seguinte, aqui ó, no detail, no World Settings, ou aqui, ou quando eu vier aqui no meu Project Settings, eu venho aqui em Maps and Modes, eu tenho que dizer, né, que eu vou ter que criar aqui também um Game Mode. Por quê? Porque ele está usando o Default Pawn, o Player Controller também. Olha só, eu tenho um Player Controller que não é o meu que eu criei. Então eu tenho que adicionar um novo. Adicionar um novo não, eu tenho que adicionar o meu Player Controller. Então eu tenho que vir aqui, selecionar esse cara aqui e vir aqui. Só que você está vendo que ele não deixa. Por quê? Porque eu não tenho Game Mode. Ele está usando o Game Mode padrão do Unreal. Então tem que vir aqui, criar um Game Mode novo. Vou colocar ele aqui dentro de Blueprint mesmo. Vou inventar um nome aqui. Vou botar mesmo o nome do meu jogo, meu jogador. Jogador. Game Mode. Ok? Que aí a partir desse momento ele me habilita para edição. Isso aqui é o meu nível, não preciso salvar isso aqui não. Ou seja, agora eu tenho um Game Mode, que é um modo de jogo. O modo de jogo ele é definido por vários tipos de objetos, que são esses caras aqui. Default Player Class, que é o Default Pawn, ou seja, é o objeto que vai ser, que é o meu peão, ou seja, o que é o pawn, né? É um objeto, né? É um ator que ele pode ser possuído por um player. O HUD,
que é aquela interface gráfica, mas hoje em dia já estão se usando muito menos, porque você pode usar uns widgets blueprints, que são mais intuitivos, mais fáceis de fazer, e o player controller, que eu vou trocar pelo meu player controller. Então estamos lá, eu vou vir aqui no Default Pawn Class, vou achar o meu player, que eu acabei de criar. Cadê? Meu jogador, tá aqui. Bom, troquei para o meu jogador a partir desse momento, né? O Pawn Class vai possuir meu jogador e eu faço com que todos os eventos do meu jogador sejam executados ao invés do default. Então esse cara aqui vai ser executado porque eu defini no meu game mode aqui. Vou até abrir de novo. Eu defini aqui no meu game mode o meu jogador como o default Pawn Class. Quando ele for desovado no nível aqui, quando ele for jogado aqui a partir desse play start, quando eu vier aqui no meu controle e apertar A, ó, ele vai jogar hello, 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 porque ele está executando exatamente esse evento de input action jump aqui. Obviamente, como eu não tenho jump, ele não vai pular. Mas a ideia é que eu troque esse print string por algo mais intuitivo, né, que faça o meu player fazer o pulo que ele precisa dar, né? Ou seja, eu posso de repente chegar aqui e trocar isso aqui, olha só, e colocar um jump. O próprio player tem jump e stop jumping, certo? Então eu venho e dou o jump, e se eu quiser fazer ele parar de pular, eu venho aqui e dou um stop jump. Ele para de pular. Ou seja, enquanto eu estiver apertando o botão pressed, ele tá fazendo jump. Quando eu soltar o botão pressed, ele vai parar de pular. Vamos testar isso aqui para ver se vai rodar? Dá um play. Cadê meu mouse? Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Achei, não. Play. Ó, apertei o botão de pular, ele pulou. Como o meu mapeamento só tem o jump, nem o mouse funciona dentro do mundo, né, dentro do nível. Somente o botão de jump aqui, o meu A, botãozinho verde do meu controle. Ok? Eu dei um stop, já vi que o meu jump está funcionando. Então eu venho aqui, separo esse cara, aperto o C do teclado e coloco aqui, evento de jump. Mapeamos o primeiro. Compilo. E aí eu penso da seguinte forma: o que a gente pode fazer depois do jump, né, para fazer com que o meu player possa andar pelo mundo, uma vez que eu não tenho nenhum outro tipo de movimento. Então o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que mover ele para frente e mover ele para trás, para os lados, fazer com que ele ande. Então no Project Settings aqui de novo, no meu input, eu só tenho jump, mas não adianta ter jump. Eu preciso fazer com que esse cara também vá para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, olhando para cima, coisas do gênero, né? Então eu tenho que fazer o seguinte, bom, mover para frente. Mas mover para frente não é um action mapping, ele é um axis mapping, ou seja, porque ele vai depender de valores que não sejam necessariamente 0 ou 1, porque eu preciso dar mais ou menos uma acelerada, uma diminuída na velocidade. Então eu vou vir aqui e vou criar um evento chamado mover para frente. Podia ser qualquer coisa, tá? Podia ser, sei lá, mover para frente, para trás, mover para o lado, mover para o outro. Se achar mais bonito, você coloca aí. Então, mover para frente. E o que eu vou usar para mover para frente e mover para trás, né? O que eu vou fazer? Eu vou mover para frente, eu vou ter que usar, vamos pensar aqui. Eu vou usar para mover para frente o Gamepad Left Thumbstick, ok? Então eu vou procurar ele aqui. Gamepad Left, Left Thumbstick. E aí eu tenho aqui, ó, Thumbstick Up, Down, Thumbstick Right, Thumbstick Left. Tem esses thumbsticks Y e XY, né? Que é o que eu vou usar. Na verdade, eu vou usar para ele mover para frente, eu vou usar o Y axis.
Por quê? Vou explicar. Porque o y faz com que ele se mova tanto para frente quanto para trás. Então eu vou deixar 1 aqui, certo? E quando eu subir com a haste do meu thumbstick, ele vai para frente e ele vai executar valores entre 0 e 1. Quando eu for com o thumbstick para baixo, ou seja, para trás, ele vai jogar valores de 0 a menos 1. Então ele vai me dar um range de 1 a menos 1. E dependendo do range, eu vou utilizar ele para ir para frente ou para trás. Ok? Vamos experimentar isso para ver o que vai dar. Vou salvar aqui. Deixa eu salvar esse mundo aqui de qualquer forma. Tem que ir level. Só para deixar salvo. Então eu tenho o thumbstick action mover para frente. Então aqui no meu jogador eu vou ter um evento chamado mover para frente. Tá aqui. E esse mover para frente, tá vendo? Ele tem um valor. E esse valor aqui é o que vai fazer com que o movimento ocorra. Porque quando o thumbstick está zerado, ou seja, está parado na posição que ele normalmente fica, o valor que sai daqui é 0. Então o que a gente vai precisar fazer? Né? Vai ter que adicionar o movimento. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer uma função do próprio blueprint, né, do player, dos caracteres, que é o seguinte: add movement input. Esse add movement input, o que ele pede? Né? Ele pede um word direction, um valor escalar, né? O que eu vou colocar aqui, e um force. Isso aqui você pode forçar ou não a execução desse cara. Não precisa se preocupar com force por enquanto. Agora, a questão maior é a seguinte: word direction, né? Word direction. Como é que eu pego esse cara aqui? Eu pego ele através de uma função do próprio jogador, né? Que é esse cara aqui, que chama get actor get actor forward vector. Ou seja, é um vetor que faz com que ele aponte para frente. Só que ele aponta para frente do meu player pegando esse cara aqui, né, esse x-value. Então, ou seja, ele vai adicionando o movimento a partir da minha posição atual mais esse cara aqui. Então, cada vez que eu adiciono o movimento, ou seja, cada vez que eu pego esse cara aqui, novamente, ele já está numa posição diferente. Então, ele fica fazendo um loop e movendo esse cara para frente ou para trás, baseado na minha entrada. Se esse valor for menos 1, esse valor vai ser multiplicado por menos 1 e o cara vai andar para trás. Vamos experimentar? Então eu tenho aqui, o meu mouse não funciona, mas se eu andar para frente e andar para trás, você pode ver que eu já tenho movimento. Para os lados eu não tenho, mas para frente e para trás eu já tenho movimento. Ok? Ou seja, eu tenho movimento de ir para trás e para frente e pular. Eu posso pular e andar para frente e para trás por enquanto. Agora, como é que eu faço para ir para o lado e para o outro, hein? É o mesmo esquema que a gente acabou de fazer para frente, só que em vez de ser para frente, eu venho aqui no Project Settings e pego um outro Axis Mapping e movo para o lado. Eu posso escolher mover para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas eu vou mover lateralmente. Posso botar aqui, mover lateral. E aí, em vez de ser Y, vai ser X. Então vai ser lá, Gamepad Left Thumbstick X. Vai ser 1 também, porque eu quero que ele vá mover um para a direita ou para a esquerda, então não faz diferença. Ok? Espero que esteja entendendo direitinho. É porque assim, é chato porque é trabalhoso, mas não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Eu só vou mover lateralmente o que o meu player vai fazer. Então agora aqui, o que eu tenho, né? O que eu preciso fazer? Mover para a direita. Então eu tenho que chamar aquela função, né? Função não, porque isso aqui não é uma função, mas é um evento. Tem que chamar esse evento mover lateral. Mover lateral. Ele vai ter o mesmo esquema e eu vou fazer a mesma coisa. Só que em vez de usar o forward vector, eu tenho outro chamado right vector. Ou seja, ele vai mover para a direita se for 1 e para a esquerda se for menos 1. Então vai ser o mesmo esquema aqui. Eu vou vir aqui, add movement input. Ok? A escala vai ser baseada nesse cara aqui. Então esse valor aqui. Isso aqui, esse valor do word direction, eu vou ter que pegar do right vector,
get actor rjht hotVector, que é o vetor que aponta para a direita. Então ele aponta para a direita quando for 1 e aponta para a esquerda quando for -1. Ok? Então vamos dar um play aqui para ver se esse negócio vai funcionar para a direita e para a esquerda também. Fui para frente, fui para trás, pulei, fui para um lado, fui para a diagonal, fui para o outro, e agora o meu thumbstick da esquerda já está totalmente funcional. Ok? Então já temos lá o thumbstick funcionando e o meu jump baseado no botão A. Já posso andar pelo nível numa boa, sem muito estresse. Vou salvar. E se eu quiser agora virar o meu player, ou seja, rotacionar ele pelo nível, em vez dele, porque agora ele só está olhando para frente, eu só estou olhando para frente, eu não consigo voltar. Como é que eu vou fazer para fazer ele voltar, ou seja, olhar para trás e virar? Vamos aqui no Project Settings Again, again é ótimo, novamente, e criar um novo, que seria virar. Ok? Criei um virar, quero usar ele aqui com... Vou vir aqui no Axis Mapping, vou criar um novo mapping aqui, chamado virar. E vou colocar aqui, Gamepad. Aqui no caso vai ser right, porque eu vou usar o outro thumbstick, né, o right, da direita. É isso. E vai ser o X. Também vai ser 1, porque não faz diferença. Eu quero que ele vire para a direita e para a esquerda, então vou botar na escala de 1. Ok? Então eu criei o virar. E aí aqui agora eu vou ter que criar aqui um virar. Virar que vai ser o evento. Então o evento vai ter o mesmo valor, só que aqui é um pouco diferente. Eu vou ter que criar para o turn, eu vou ter que rodar ele em yaw. Ou seja, eu vou ter que rodar ele baseado no eixo, acho que é o Z aqui, é isso. No eixo Z. Exatamente, que é o eixo azul. Então vou ter que rodar ele em cima do eixo azul. Então eu vou vir aqui add, control, yaw, input. E o valor vai ser o valor da própria entrada. Ok? Vamos testar esse negócio, ver se ele vai rodar. Então eu estou aqui, vou para frente, vou para trás, vou para um lado e para o outro. E agora eu posso rotacionar baseado no meu... Você pode ver que eu posso ir para um lado e para o outro. Agora se eu botar o botão para frente e para trás, ele não vai. Ele está indo em relação a X e não a Y. Então estou lá para cá, para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. Se eu for para frente e para trás, não acontece nada. Então eu já consigo pular. Então se eu quiser ir para frente, né? Como é que eu vou fazer? Para frente, na verdade não é bem para frente. Não estou falando para frente, mas eu estou falando besteira. Como é que eu faço para ele olhar para cima? A ideia é essa, porque para frente eu já consigo ir com o botão da esquerda, com o thumbstick da esquerda. Para os lados, para frente, aqui eu olho para um lado e para o outro. E como é que eu vou olhar para cima e para baixo? Que não está sendo mapeado ainda. Então, para cima e para baixo, vai ser mais ou menos o mesmo esquema. Eu até vou mudar aqui. Eu botei virar, mas vou botar aqui virar para lados. Ok? E automaticamente ele já vai mudar aqui, ó. E não. Estranho, hein? Era para ele ter automaticamente atualizado isso aqui, ó. Virar para o lado, para os lados. Deixa eu fechar. Não. Então eu vou procurar aqui um virar para os lados. Ok. Esse daqui já não existe mais. Deu algum bug aqui. Ele devia ter atualizado, mas não atualizou. E olha que essa versão é 4.10. Tudo bem. E agora vamos de novo aqui no Edit, Project Settings e Input. Tenho aqui os Axes, virar para os lados. Beleza, acabamos de fazer, que é o Game Stick de X. E o que eu vou fazer? Virar para cima e para baixo. Vou botar aqui, virar para cima e baixo. Pode ser qualquer nome, tá, gente? Eu estou botando nome feio aqui, mas pelo menos fica mais fácil de entender. Então eu venho aqui, vai ser o Gamepad Right mesmo. Vai ser o Gamepad Right e com Y. Ok? Então ele já está virando para cima e para baixo. Vou vir aqui, Gamepad, virar para cima e para baixo. Virar para cima e para baixo. E aqui eu não vou rotacionar em yaw. Eu vou rotacionar em
pitch, que é exatamente a rotação que eu preciso fazer assim. Quer ver? Assim, ó. Para cima e para baixo. Que é o que? Rotacionar em X. Então eu vou vir aqui, vou rotacionar ele aqui em pitch. É X ou Y? Sempre me confundo, mas vamos lá. Então aqui, add, controller, pitch. E aí vai ser a mesma coisa. Aqui, se vocês sentirem que está muito rápido essa velocidade de rotação, vocês podem colocar, inclusive, um clamp. Uma função clamp. E você pode mudar, porque no caso aqui é inteiro, né? Mas você poderia fazer um clamp de float. Deixa eu fazer um teste. Isso, um clamp de float. E você pode dizer o máximo e o mínimo aqui que ele vai fazer de forma mais suave essa mudança. Vamos primeiro resolver o nosso problema e depois a gente faz a gracinha. Então aqui, então agora ele já deveria mover para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Então vamos rodar. Então eu tenho aqui para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cá, para cá. Opa, não foi. Por que será que não foi? Right thumbstick Y axis. O que eu fiz de errado? Virar para cima e para baixo. Deixa eu dar um save. Então temos nosso virar para cima e para baixo. Ou seja, eu vou colocar aqui add controller. Aí eu vou botar no pitch, ok? Aí vou colocar esse cara aqui. Beleza. Um negócio importante que a gente tem que olhar é se esse cara aqui, use controller rotation pitch e o yaw, eles estão marcados. Se eles não estiverem marcados, você não vai conseguir fazer com que esses caras rodem de forma correta. Ok? Vamos fazer um teste agora. Eu estou aqui, consigo olhar para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Fico nem um louco agora aqui, ó. Então eu já tenho meus controles, vou para frente e para trás, para um lado e para o outro. Eu consigo pular, olhar para os lados, andar para frente. Ou seja, já tem bastante coisa configurada para o meu controller. Ok? Então basicamente para esse tutorial que eu queria demonstrar exatamente como fazer esse mapeamento. Se você precisar mapear mais coisa, por exemplo, mouse, se você quiser usar o mouse, é mais fácil ainda, porque o mouse ele já tem um evento de mouse lá que você pode usar. Mas assim, a ideia é que seja factível de você conseguir dar sequência no que foi feito. Então, para a gente recapitular, eu coloquei aqui basicamente um mover para frente, dá um C aqui, bota aqui, mover para frente, aqui mover lateral, então dá um C, mover lateralmente, e aqui eu tenho virar para os lados, é o outro evento, C, virar para os lados, e aqui o último, C, virar para cima e para baixo. Obviamente que você botar o thumbstick aqui na diagonal, ele vai mover na diagonal para baixo, para cima e para frente e para o lado, dependendo da diagonal que você usa. Então basicamente o que a gente usou foi isso. O jump já está aqui, evento de pulo, vamos mudar aqui, ó. Evento de pulo, não sei porque eu botei jump, mas tudo bem. Basicamente isso. O que a gente poderia também colocar aqui seria um evento de fire, né, de tiro. Mas fica para você tentar fazer aí, que realmente é bastante similar ao que a gente já fez. Basicamente, chega aqui, como é um action mapping, ou seja, tiro você dá um, ou você atira ou você não atira. Você pode colocar ele aqui no action mapping, e por exemplo, você poderia até colocar ele como um axis mapping, por exemplo, e quando você for pressionar para cima ou para baixo, ele aumentar ou diminuir a quantidade. Se for uma metralhadora, por exemplo, se você quiser ter mais intensidade sobre o controle da metralhadora, você poderia botar mapear ele via axis e não action. Mas no geral, você faz via action mesmo e coloca aqui, por exemplo, sei lá, tiro. E você colocaria aqui, vamos ver aqui com o controle bom para dar tiro.
Game Right Trigger, por exemplo, Gamepad Right Trigger. Então vem aqui, Gamepad, tudo junto. Gamepad Right Trigger, cadê ele? Aqui, ó. Gamepad Right Trigger, esse cara aqui. Automaticamente, esse cara aqui, quando você entrar aqui, ele já vai ter um tiro, um evento de tiro também. Então você pode ir lá, pressionei, dei o tiro, deu um release, né? Ou seja, liberei, ele para de dar o tiro. Posso inclusive fazer assim, enquanto estiver pressionado, ele fica dando tiro. Então eu poderia usar alguma coisa mais complexa, tipo, enquanto estiver pressionado, eu vou, se estiver pressionado durante um segundo, ele vai aumenta gradativamente a execução daquele tiro, depende de uma metralhadora. Ok? Basicamente é esse o tutorial que eu queria mostrar. É legal que vocês tenham essa imagem aqui para que vocês possam mapear o seu gamepad, né, o seu controle. E qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente através da comunidade do Unreal Brasil, que estamos aí para tirar dúvidas e até trocar novas ideias, ok? Grande abraço a todos.